tudo bem? Para alimentar a nossa fé. No dia de hoje, eu vou trazer uma palavra sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Ele é muito grande. Ele vai falar da conduta e da moral do ser humano para adquirir o reino dos céus. Então Jesus, ele senta num monte e os discípulos o cercam. Não somente os apóstolos, os seguidores de Jesus. E Jesus fala por muito tempo e fala de muitas coisas. O Sermão do Monte é realmente um primor de tudo que nós precisamos conhecer e saber a respeito do nosso comportamento perante o Senhor. E ele começa falando de bem-aventuranças. Quando ele fala de bem-aventuranças, ele fala exatamente de beatitudes, de prêmios que nós teremos através de certos comportamentos. E ele começa dizendo, bem-aventurado os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. O que é que ele quis dizer com pobre de espírito? Ele quis dizer que nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos quebrar a nossa arrogância, o nosso orgulho, e nós precisamos estar tudo na dependência do Altíssimo, na obediência à palavra de Deus. Daí ele dizer, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por que ele começou com os pobres de espírito? Porque isso alavanca todas as outras bem-aventuranças. Nós vamos declinar algumas e a gente vai ver aqui que se não formos pobres de espíritos, se não formos dependentes de Deus, se não aceitarmos a suficiência de Deus em nossas vidas, nós não caminhamos nas outras bem-aventuranças. Porque a segunda bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ah, quanta tristeza nessa nossa pandemia, nesse nosso desespero. Quantas pessoas que choram, quantas pessoas que se afligem, quantas pessoas que se amarguram, de quantas pessoas lhe saem o chão na perda de seus entes queridos. Aí vem Jesus e diz assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos de coração, porque herdarão a terra. Ser manso de coração, ser longânimo, ser benevolente, não ser brigão, ser perdoador, ser calmo, entender as coisas que Deus quer. Bem-aventurados mansos, ele disse, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, os que têm, porque serão fartos. A justiça é uma coisa muito importante para o ser humano. A lealdade. Então nós precisamos viver numa retidão e não passar os outros para trás, como não queremos ser passados para trás. E Jesus disse que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele continua dizendo, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, para sermos misericordiosos, nós precisamos ser humildes de espírito e dependentes de Deus, para ter misericórdia das pessoas. Lógico que é difícil. Nós temos grandes exemplos de misericordiosos. A irmã Dulce, da Bahia, misericordiosa, tinha piedade das pessoas, deu a vida pelas pessoas. Misericordiosa é quando a gente sai do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, e nós vamos em direção ao próximo, e nós sofremos como ele sofre, e nos alegramos como ele se alegra. Ele continuou dizendo, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração.
depois que somos adultos, quando ele disse, se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus, como as crianças, depois de sermos adultos, com esta carne nos puxando o tempo todo. Bem-aventurados limpos. Mas é isso que Jesus disse. Ele continua dizendo, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E a gente lembra dessa guerra agora em Israel com Hamas. A guerra de sempre precisa de pacificadores. A gente lembra das guerras dentro de casa, de marido e mulher, de pais e filho. Precisamos de pacificadores. Sem paz e a santidade, ninguém poderá ver a Deus, diz Hebreus, capítulo 12. Alguém tem que ceder. Alguém tem que baixar a guarda. Aí ele diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados perseguidos por causa de mim. Eles terão a recompensa no céu, terão seu galardão. O meu tempo é curto aqui para eu declinar sobre todas essas e comentar. Mas leve no seu coração as principais que nós falamos. Eu sou o pastor Ladir Salvador, da Assembleia de Deus Jireh, em frente à administração de Vicente Pires. Faça-nos uma visita e até sábado, alimentando sempre a nossa fé.